Olá, muito boa tarde. Paris debate as alterações climáticas num ambiente marcado pelos atentados de 13 de novembro. Um cenário que, por certo, condiciona os trabalhos, afirmando ainda mais a urgência de uma ecologia integral das pessoas e do ambiente. Miguel Panão é professor universitário e vai analisar daqui a pouco a relevância desta cimeira do clima, depois de lhe mostrarmos notícias que marcam a atualidade religiosa. O ambiente, o fundamentalismo e as desigualdades sociais foram alguns dos temas que marcaram a conferência de imprensa do Papa no avião quando regressava da sua viagem à África. O Papa Francisco disse na viagem de regresso desde África que o mundo caminha para o suicídio e que é preciso travar as alterações climáticas antes que seja tarde demais, numa mensagem dirigida à Cimeira do Clima que começou em Paris. Agora ou nunca, sublinhou, antes de recordar que todos os anos os problemas são cada vez mais graves. Francisco aludiu às consequências do degelo e do aumento do nível do mar, mostrando-se confiante de que haverá decisões em Paris. O Papa defendeu, por outro lado, que o fundamentalismo é uma doença que pode atingir todas as religiões e que não é justo identificar as várias comunidades crentes com minorias radicais. Francisco entende mesmo que o fundamentalismo não é religioso porque lhe falta Deus e é idolátrico, acabando sempre numa tragédia. O Papa disse ainda que mais do que debater a posição da Igreja sobre o uso do preservativo, é preciso discutir as grandes injustiças como a fome ou a exploração no mundo. Luigino Bruni fez uma leitura económica do livro do Gênesis. Redescobrir a árvore da vida é um olhar sobre a economia na Bíblia e o que ela pode dizer ao presente. É uma obra que cruza os domínios da economia e da religião. Luigino Bruni, economista, esteve em Portugal para falar de acontecimentos bíblicos que são lições de economia. Este economista e professor da Universidade de Lumsa, em Roma, reconhece que o livro do Gênesis inspira e dá ideias aos economistas e envia lições para o presente. Pensare solo alla Torre di Babele, no? Dove c'è il vero peccato della Torre di Babele è che dopo il diluvio universale le persone hanno paura e si chiudono in una torre, una sola lingua, solo idioma, chiusi, e questa oggi è l'Europa che di fronte al diluvio della crisi economica, del terrorismo, la tentazione è fare il muro, fare le frontiere, chiuderci fra di noi e non aprirci invece alle molte lingue e non aprirci agli altri paesi. A edição portuguesa do livro conta com um prefácio do padre Tolentino Mendonça, para quem a Bíblia é um património que não se pode ignorar. Nada do que é humano lhe é indiferente. Uma dimensão tão importante da vida como a economia, como a gestão, como a partilha dos bens, como a distribuição da riqueza, como a propriedade, como a justiça social, são dimensões da vida que foram amplamente refletidas na tradição bíblica e ela continua a ser, de facto, uma fonte de interpelação, uma fonte que inspira caminhos sempre novos no presente. E este exercício que o professor Luigino Bruni faz é de facto extraordinário, mostrar como um grande economista, um professor de História da Economia, como ele é, vai folheando o livro do Gênesis e descobrindo na sabedoria do primeiro livro da Bíblia dimensões, interpelações, sugestões que abrem caminhos de novidade para o nosso presente comum. Com este olhar em torno da economia, a partir dos relatos bíblicos, o autor quer devolver dignidade e humanismo à forma como o mundo se relaciona com os bens. Dobbiamo rimettere il mercato nel suo posto. L'economia è importante ma non è tutto ed è importante se viene dopo la fraternità, non prima. Criação, Antropologia e Economia, no livro do Gênesis, reflexões à luz da Laudato Si, de Luigino Bruni, é editado pela Cidade Nova. O conceito de família está a ser ameaçado por interesses ideológicos, denuncia feita em Portugal por Margarite Peters, consultora do Vaticano para a área da cultura.
Marguerite Pieters aborda a desconstrução da família no seu livro mais recente, A Globalização da Revolução Cultural Ocidental. A especialista belga em diálogo intercultural, que há mais de 20 anos monitoriza a atividade das Nações Unidas, fala numa nova ética pós-moderna e pós-cristã, expressa em conceitos como a teoria do género ou os novos modelos de família. We just had the Synod on the family, and it's no secret to anyone that the family is in a very serious crisis. Not only the rate of divorce, but young people not getting married. All the new lifestyles, also with the gay agenda, LGBT agenda. So there's a very fundamental crisis, anthropological crisis. Marguerite Pieters realça que esta crise antropológica e familiar tem vindo a alastrar um pouco por todo o mundo a partir do Ocidente. Now these new norms, like the gender equality norm of the United Nations, will globalize the crisis of the family that we have in the West. So it's a very great drama that is happening today, because we export Western lifestyles to societies that still cherish the family. Segundo a investigadora, o problema tem vários rostos que, no plano global, usam o poder e a influência que têm em prol dos seus objetivos políticos e económicos, e não para o desenvolvimento integral das pessoas. Now, for 20 years, we have had a political revolution shifting the power that belongs to the people and their government to all kinds of so-called non-state actors, NGOs, for example, the IPPF, International Planned Parenthood Federation, in the area of family planning and contraception and abortion and so on. A lista prossegue com instituições e pessoas que, segundo Marguerite Pieters, têm peso suficiente para influenciar as políticas que implicam diretamente a família. Amnesty International in the field of human rights, or Greenpeace in the field of the environment, and then you have multinational corporations, the pharmaceutical industry that is interested in developing a market for contraceptives in Africa and other developing countries. And you have foundations, and you have academics, experts, so-called experts. You have all these like-minded people who actually wield a lot of political and financial power, and that pull the strings at the level of global governance. Perante esta realidade, diz Marguerite Pieters, a Igreja Católica tem um duro trabalho pela frente no apoio e na proteção às famílias. Não se trata apenas de uma questão de evangelização ou de maior misericórdia. Para a investigadora belga, é urgente reforçar nas novas gerações a ligação perdida entre a fidelidade e o compromisso. O 6º ano da celebração do Centenário das Aparições em Fátima tem por tema Eu Vim para que Tenham Vida. Ele foi apresentado por Dom Virgílio Antunes no último sábado em Fátima. O Santuário de Fátima entra no 6º ano da preparação para o Centenário das Aparições e tem um programa teológico, doutrinal, espiritual e pastoral que assenta numa frase-chave, neste caso, para que tenham vida. É uma frase tirada do Evangelho segundo São João, no capítulo 10º, para que tenham vida e a tenham em abundância. E, por outro lado, inspira-se na 6ª aparição de Nossa Senhora, do mês de setembro, que abre exatamente para estes horizontes. Aquilo que eu procurei dizer e que escrevi para o povo de Deus que vai estar em contacto com Fátima é o seguinte: tem a ver com a intencionalidade das aparições de Fátima. Qual foi a motivação que levou Deus a tomar esta iniciativa sobrenatural de enviar a sua mãe, como nós acreditamos, para trazer uma mensagem ao mundo? É a realização do plano salvador de Deus, e como estávamos e estamos a viver num período em que isso é posto em causa, em que a salvação é entendida como o resultado de um conjugar de dinamismos humanos, materiais e
e terrenos, que era necessário apontar para outros dinamismos, que no fundo são os dinamismos da fé. Maria sempre foi apresentada na Igreja como a Mãe da Misericórdia, com certeza em relação com Cristo, o rosto da misericórdia do Pai, e com Deus, que é a misericórdia em si mesmo na relação com a humanidade. E, portanto, há aqui um conjugar de perspectivas e de uma teologia, de uma doutrina e de um trabalho na Igreja que é muito feliz e que só pode dar bons frutos ao serviço da mesma salvação da humanidade ou ao serviço da vida, no sentido mais pleno desta expressão. No dia 8 de dezembro passam 1000 dias do pontificado do Papa Francisco. A Eclésia assinala a data com 1000 imagens. Uma delas pode ser sua. A agência Eclésia vai assinalar os primeiros 1000 dias do pontificado de Francisco, com 1000 imagens que marcam o cotidiano do Papa. Eleito a 13 de março de 2013, Francisco completa 1000 dias de pontificado a 8 de dezembro deste ano. A escolha das imagens é feita por todos os que quiserem participar no desafio proposto pela agência Eclésia. Enviar uma imagem tirada com o Papa ou de um momento do pontificado de Francisco que tenha sido particularmente marcante, seja nos encontros públicos, seja nas suas expressões. O envio das imagens pode ser feito por e-mail para 1000diascomfrancisco@eclesia.pt ou através de mensagem na página da agência Eclésia no Facebook. 1000 imagens recolhidas serão publicadas na edição do Semanário Digital do dia 3 de dezembro de 2015. Em agência.eclesia.pt atualizamos permanentemente as notícias eclesiais. Paris acolhe a 21ª Cimeira do Clima. O ambiente em que decorre e os objetivos são agora analisados por Miguel Panão, professor universitário, convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estar neste programa. O que é esta Cimeira, antes de mais? Este 21º encontro, esta 21ª Cimeira? Bom, para já existiram várias, não é? O número mostra-o, não é? COP significa Conference of Parties. É uma expressão inglesa que quer dizer uma conferência de vários países, são mais de 190. É uma iniciativa que começou em 95 e, portanto, agora faz 20 anos e já vai na 21ª edição. É curioso que é a 21ª no século XXI e quando Portugal acabou de receber o 21º Governo de Portugal. Portanto, isto parece que o 21 domina as nossas atenções. Está a ser o número do momento. É o número do momento. Depois, é interessante porque é uma conferência que se desenrola em torno do assunto que une a todos. E nós sabemos que politicamente o mundo tem tendência para se perceber aquilo que o divide, enquanto que aqui todos se juntam por uma causa comum. Não quer dizer que tenha tido sucesso, não é? Os compromissos são diferentes em torno dessa causa comum, não é? E depois cada país tem as suas necessidades e cada país está disposto a assumir alguns compromissos. Há países que não estão dispostos a assumir compromissos. Curioso que aqueles que estão menos dispostos são provavelmente aqueles mais ricos e que, por isso, têm mais dificuldade em abdicar de algumas das suas políticas, porque isto é basicamente um encontro centrado na parte política. Rever Kyoto, é esse o objetivo principal desta conferência? E quando falamos em rever Kyoto, estamos a falar de quê? Exato. Estas conferências surgem essencialmente porque a humanidade se apercebeu da relação que existe entre as emissões de CO2, de dióxido de carbono para a atmosfera, e os efeitos que isso tem sobre a temperatura do planeta. Podemos nos perguntar, então, mas foi sempre assim? Não. Há, na nossa história do passado, do desenvolvimento do planeta Terra, momentos em que tivemos também elevadas concentrações de CO2. A questão é, neste momento acontecem muito rapidamente. Ou seja, enquanto que antigamente demoravam milhares ou milhões de anos, aqui demoram alguns anos. E aí se nota-se o efeito do homem sobre o meio ambiente. Portanto, estas conferências o que é que pretendem? Pretendem encontrar um compromisso, eu diria unânime entre todos os países, para reduzir a quantidade de dióxido de carbono que é emitido para a atmosfera e com isso limitar o crescimento ou aumento da temperatura, que depois tem efeitos desastrosos sobre o planeta. O objetivo é que a temperatura não aumente mais de 2 graus Celsius? Até ao final do século que não aumente mais de 2 graus. Eu perguntei, mas porquê 2 graus? Porque não 3 ou 4? E é assim tanto 2 graus, não é?
Pois, se tu pensares na temperatura do teu corpo, 37 graus, basta haver 1 grau a mais, 38, eu pelo menos estou de cama, não me consigo levantar. Portanto, isto é talvez uma boa analogia para perceber o que é que pode ser um efeito de, neste caso, 2, 3 até 6 graus no planeta. Começam a haver o degelo dos polos, ou seja, aumenta o nível da água, isso tem logo efeitos nefastos sobre as pessoas que se concentram nas partes costeiras. E, portanto, essencialmente, percebe-se que 2 graus pode ser. É motivo para ficar de cama. De qualquer maneira, só uma pequena nota é que não é que seja 2 graus o valor. A ideia é, a partir de 2 graus, se houver mais 1 grau, os efeitos não são proporcionais ao aumento de temperatura, mas são muito superiores. E, portanto, os estudos o que falam é de variações entre 1 ponto qualquer coisa até quase 6 graus. Só que, entretanto, os políticos acharam que talvez 2 graus fosse a barreira limite, porque os políticos precisam ter critérios para poder tomar decisões. E estamos aqui a falar em compromisso dos políticos, dos chefes de Estado e do Governo, ou em alterações comportamentais que daí podem decorrer? E sobretudo dessas, não é? É assim, no COP estamos essencialmente a falar dos políticos. Agora, uma das coisas que eu gostaria de recordar, se me permites, é uma das expressões do Papa na sua encíclica Laudato Si', em que ele, num dado momento, diz, e fala num tópico do relativismo prático, e cito, ele diz assim: não podemos pensar que os programas políticos ou a força da lei sejam suficientes para evitar os comportamentos que afetam o meio ambiente. Porque quando é a cultura que se corrompe, deixando de reconhecer qualquer verdade objetiva ou quaisquer princípios universalmente válidos, as leis só se poderão entender como imposições arbitrárias e obstáculos a evitar. Ou seja, não chega. As leis. Não chega a agir politicamente. É preciso agir na cultura, ou seja, no comportamento das pessoas, nos estilos de vida. Esta COP, esta cimeira, acontece 6, 7 meses depois da publicação da encíclica do Papa. Que contributo encontramos aí à alteração comportamental e ao assumir de compromissos internacionais? É sim, fundamental. Primeiro, fala-se pela primeira vez de uma encíclica num evento com esta dimensão política. E não só com a dimensão política, como também de todos os agentes em torno dos políticos, como, por exemplo, os agentes económicos. Há, em paralelo com o COP, um fórum de inovação da sustentabilidade, ou seja, que reúne milhares de pessoas de várias empresas. Portanto, e a encíclica o que veio foi despertar um pouco as consciências. Porque, como sabemos, o mundo católico não é desprezável, não é? Tem expressão, e haver um Papa que se preocupa com estes assuntos que são comuns a todos, isso desperta as consciências. Portanto, e eu acho que vai ter está a ter um grande impacto. O Papa na encíclica também não desliga este debate sobre a ecologia do debate social, da promoção de todos os povos. Que relação existe e que relação é necessário que exista para que o clima e o ambiente se protejam? É assim, para já, uma das coisas que ele fala, que é muito importante, é que não se pode dissociar. Eles são uma unidade inextrincável, ou seja, que não se consegue dissociar entre aquilo que é o ambiente humano e aquilo que é o ambiente natural. Portanto, se essas duas estão ligadas e não se podem dissociar, isso tem reflexos sobre a parte social. Uma das coisas que eu falei no início foi da importância que é cada país dar o seu contributo. E aquilo que se sente é que aqueles países mais pequenos, supostamente que têm menos expressão ou que estão em vias de desenvolvimento, são aqueles que até estão dispostos a dar um contributo. Portanto, aqui a dimensão social é extremamente importante, porque ela influencia sobre o comportamento das pessoas e, portanto, a ideia é que, e é aquilo que se lê um bocadinho na encíclica do Papa, é que haja uma abordagem de baixo para cima e não de cima para baixo, embora eu acredito que as duas sejam importantes. O ambiente será protegido só quando se salvaguardar o desenvolvimento de todos os povos? É assim, não necessariamente, porque nós vivemos a diversidade, ou seja, não vamos esperar que todos os povos estejam desenvolvidos. Aquilo Mas que podemos esperar... Que se salvaguarde. Sim, salvaguarda-se se houver compromisso. Aqui a palavra-chave é compromisso. Porque é que um país em via de desenvolvimento não se consegue desenvolver e ter, digamos, um nível económico maior que permita a educação, a saúde, coisas básicas à sociedade? Não se desenvolve porque não tem energia suficiente para se poder desenvolver. E não estará também a ser vítima da exploração das grandes potências, nomeadamente da exploração dos recursos naturais? Sim, por exemplo. E aí está um capítulo negativo da proteção do ambiente. De qualquer maneira, o que eu queria salientar é que há muita coisa que já se faz nos países mais desenvolvidos e que deveria ser transferida para os países menos desenvolvidos. E aí está a grande questão. E por isso é que este COP é importante, é que haja compromisso unânime
em várias áreas, inclusive nestas áreas que permitem os países menos desenvolvidos de serem também mais sustentáveis. Estes atentados de 13 de novembro reorientam o debate sobre o clima em Paris? Sim, porque o que é que está por trás dos atentados? É a pessoa. É a noção que temos de pessoa. Eu acho que todos ficamos chocados com estas notícias, porque eu perguntei-me que noção de pessoa existe nas pessoas que se explodem e que provocam aquelas mortes todas, quer dizer. Portanto, se o ambiente não está dissociado da pessoa, estes atentados, é curioso, que exprimem um bocadinho a divisão que existe no mundo. Quer dizer, fala-se um bocadinho de uma terceira guerra mundial localizada e em vários pontos. Porém, é precisamente no local onde vai haver uma concentração de mais de 190 países do mundo. Praticamente quase todos. Porquê? Por uma causa comum. Ou seja, é interessante que Paris, neste tempo, torna-se uma espécie da cidade dos contrastes, não é? Onde vemos a maior divisão, vemos também a maior união. E aquilo que se espera é que esta união seja um sinal para diminuir a importância que tem a outra desunião e também permitir uma maior reflexão sobre aquilo que é a pessoa humana. Mostram os atentados que a ecologia da pessoa não é cuidada, não é referida, como o Papa pede. Sim, é a tal ecologia humana. Ou seja, a ecologia integral é feita de várias ecologias. Antigamente, na parte da sociologia, a ecologia humana estava associada entre a relação entre o ambiente e o homem, mas São João Paulo II veio alterar um pouco isso, e para mim, bem. Ou seja, a ecologia humana tem a ver com os relacionamentos humanos. Repara, os atentados são precisamente a expressão da ausência de relacionamentos humanos, porque eu não posso matar aquele que eu considero o meu semelhante, mas há que considerá-lo como meu semelhante. E por aí, daí a tal reflexão sobre a pessoa que era importante ser feita. E esperemos que aconteça também com o contributo desta Cimeira. Miguel Panão, muito obrigado por ter aqui apresentado a Cimeira do Clima e os objetivos a que se proponha em procura de compromissos comuns. Mais logo, acompanhe o programa Eclésia na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.